a votação hoje está travada, né, por conta de uma liminar, né, de um desembargador que foi concedida na sexta-feira. E até hoje a gente ainda não tem uma atualização sobre qual que vai ser a resolução no final de contas. E o presidente da casa, Cauê Macris, já declarou que todas as votações, tudo aquilo que estiver acontecendo durante esse período, né, o plenário vai ser travado, né, nada vai ser votado nesse período. E aí, hoje, né, nesse exato momento, inclusive, está acontecendo também o encontro, né, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, em que está sendo discutido o projeto de lei complementar, que é um projeto que é praticamente anexo ao projeto de emenda à Constituição, e boa parte dos membros da Comissão de Educação ou estão no interior, porque, enfim, o plenário da Assembleia não vai ser utilizado, as sessões não foram convocadas, então nada será votado, ou porque alguns dos membros estão na Comissão de Finanças discutindo o projeto de lei complementar da reforma da Previdência. Então, por isso que não teve quórum, né? Até gostaria de pedir desculpas para o secretário pela convocação da comissão ter sido mantida, né? No meu entendimento, deveria ter sido cancelada pela presidente dessa comissão. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Não sei se você... Gostaria também de falar algumas palavrinhas. Realmente, a situação aqui tá bastante tensa, mas é sempre um orgulho, uma satisfação receber aqui nosso secretário, Sérgio Sá Leitão, para falar sobre cultura, né, que hoje é uma pauta que a gente gosta muito e que a gente percebe que falta bastante recurso. Nós estamos ali tentando fazer emendas para serem colocadas no orçamento, mas a gente também sabe que o dinheiro é curto, você tira o cobertor, puxa do pé e descobre o braço, e a gente vai trabalhando dessa maneira. Mas eu tenho certeza que alguma coisa a gente deve aí conseguir para melhorar aí o orçamento da cultura, que é uma das pautas muito importantes. Não que as outras não tenham importância, cada um com a sua importância, claro, mas cultura na vida das pessoas hoje falta muito. As pessoas terem lugares para poder frequentar espetáculos, para encontrar um lugar onde ela possa ter acesso a um conteúdo bom, um conteúdo que engrandece as pessoas. Então, muito feliz, Sérgio, por você estar aqui mais uma vez, para a gente poder estar ouvindo aí as suas metas, o que foi feito e tudo mais, que eu sei que são todas muito boas. Eu acredito até que essa ocasião mereça um momento especial para isso, com quórum, uma reunião formal, né, e até anunciar aqui a presença do deputado Dirceu Dalben, que acaba de chegar também, e que, de repente, a gente pode marcar numa próxima data, dessa vez de maneira organizada, né, para fazer com que, enfim, a gente tenha esse espaço de discussão dos avanços da Secretaria de Cultura num próximo momento, né, e me desculpar por todos aqueles que tiveram que se deslocar até aqui, que vieram até aqui ouvir o secretário, mas eu acredito que esse momento merece, enfim, ter a presença de mais deputados, né, ter a presença, inclusive, da presidente da comissão, para que a gente possa discutir de maneira mais completa e com o devido valor, né, para uma área tão importante como a cultura. Mas o ator principal está aqui. Bom, eu gostaria muito, assim, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos vocês, de todos e todas. É realmente bacana ver todos que aqui estão interessados em saber o que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa fez, interessados em discutir a proposta orçamentária para 2020, mas, sobretudo, interessados em ver conjuntamente como nós conseguimos valorizar mais a cultura, como é que nós conseguimos afirmar mais a potência transformadora que a cultura tem,
que é algo absolutamente necessário no nosso Estado e no nosso país. Eu agradeço imensamente também as presenças aqui do deputado Daniel, da deputada Carla, do deputado Dirceu. Acho que nós estamos vivendo esse quadro que o deputado Daniel descreveu, mas eles três acho que vieram aqui dar uma demonstração de respeito e de consideração, sobretudo a vocês que vieram. Eu concordo com o que disse o deputado Daniel. Eu acho que a gente precisa fazer uma audiência formal com a presença da mesa dessa comissão, o presidente, os demais membros, até para que seja uma sessão formal, né, pelo regimento interno da Casa. Quando você marca uma audiência e dá 15 minutos e não tem quórum, essa audiência cai, então ela deixa de ser um momento formal. Qual é a consequência disso? Isso deixa de constar do Diário Oficial, isso deixa de constar o conteúdo, ou seja, tudo que a gente discutir e apresentar aqui vai ficar entre nós. E o nosso objetivo, na verdade, não é esse. O nosso objetivo é que a gente possa contagiar essa casa, contagiar o maior número possível de deputados com tudo aquilo que a gente vai discutir, né? O impacto da arte, da cultura e da economia criativa no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico, o quanto tudo aquilo que nós fazemos no ambiente da cultura é o melhor antídoto possível para as questões de segurança pública, de saúde, de educação, e outras, enfim, todos esses valores, todos esses princípios que nós cultivamos e afirmamos diretamente, seja por meio da política pública de cultura, seja por meio do trabalho de cada um dos profissionais da cultura. Então, acho que, de fato, muito bacana, né, que o deputado Daniel, a deputada Carla, o deputado Dirceu tenham vindo aqui nesse momento, mas acho importante, acho que tudo isso que nós temos para falar merece, de fato, uma sessão oficial da Comissão de Educação e Cultura. Eu só não posso deixar aqui de aproveitar esse momento, porque aí a gente está falando de uma questão que tem premência, né, temporal. Claro que assim, o balanço do que nós realizamos esse ano e a discussão do que nós vamos fazer no ano que vem, a gente pode fazer amanhã ou depois, ou, enfim, outro dia. Mas nós temos uma questão importantíssima aqui na Casa, que é a discussão do orçamento, né, que, em tese, o orçamento precisa ser aprovado ainda este ano, né? E era um dos pontos, né, da minha apresentação, e é o único que eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade aqui e, de fato, deixar com vocês essa mensagem. Por diversas razões e circunstâncias, o projeto de lei orçamentária anual que foi enviado pelo Executivo para o Legislativo, no que diz respeito à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, portanto, à política pública de cultura, essa mensagem não dá conta daquilo que nós precisamos e daquilo que nós consideramos um valor mínimo para que possamos ter, de fato, uma política pública de cultura à altura do Estado de São Paulo e à altura também da excelência da nossa produção cultural, à altura também da importância que a arte, a cultura e a economia criativa têm para o desenvolvimento do nosso Estado. Essa mensagem, ela não dá conta das necessidades mínimas para o funcionamento das organizações sociais com as quais nós temos contratos de gestão. Portanto, nós estamos falando dos corpos artísticos, das instituições referenciais, dos museus, dos programas de formação e capacitação, fábricas de cultura, oficinas culturais, os conservatórios, e por aí vai. Ele não dá conta também do fomento direto à cultura, que é um elemento essencial de uma política cultural. Nós realizamos esse ano a maior edição do PROAC,
do PROAC editais. Foram 31 linhas com 54,2 milhões de reais. Nós consideramos, por princípio, que o ideal é um cenário em que o fomento direto e o indireto tenham o mesmo valor. Portanto, considerando o valor esse ano do fomento indireto, que foi 100 milhões de reais, o ideal é que o PROAC tivesse pelo menos 100 milhões de reais, né? Mas nós também consideramos que o valor que estava previsto originalmente no orçamento de 2019 já é um caminho nessa direção, 70 milhões de reais. E, portanto, nós desenhamos uma proposta mínima de orçamento, que é uma proposta que eu compartilhei com o governador, compartilhei com o vice-governador, compartilhei com o secretário de Fazenda. Essa proposta foi discutida e também foi encampada pelo Conselho Estadual de Cultura, que também, na presença do governador e do secretário de Fazenda, externou o seu apoio a essa proposta mínima de orçamento para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa em 2020, proposta mínima essa que representa um acréscimo em relação ao que está no projeto da Lei Orçamentária Anual de 156,3 milhões de reais. Né? E o que significa isso? Significa termos um PROAC de 70 milhões, ou seja, o mesmo valor de 2019. Significa nós termos, no que diz respeito aos corpos artísticos, museus e equipamentos e programas que eu mencionei antes, que são aqueles que são executados por organizações sociais por meio de contratos de gestão, que a gente tenha ali dentro desses contratos o dissídio dos funcionários dessas organizações sociais, que há 4 anos isso não é incorporado, as organizações têm absorvido esse custo, mas isso chegou no limite. Nós precisamos incluir também o ISS, porque a Prefeitura de São Paulo, deste ano, a partir deste ano, começou a cobrar ISS das OSs, coisa que não fazia antes. Isso tem amparo legal, enfim, questões jurídicas estão sendo discutidas no judiciário, mas o fato é que a cobrança está aí, as OSs precisam pagar. Se nós não contemplarmos isso no nosso orçamento, elas vão ter que tirar da ponta, ou seja, vão ter que tirar dos serviços que são prestados à população. E nos parece um paradoxo, uma coisa kafkiana, que um órgão público deixe de prestar um serviço à população para pagar um tributo para um outro órgão público. Esse é um negócio que não faz sentido nenhum. Né? Nós temos também uma série de iniciativas que foram colocadas, inclusive pelo próprio governador, e que são todas iniciativas estratégicas, importantes também do ponto de vista da política pública, que também não foram contempladas nessa mensagem, nesse projeto de lei orçamentária anual enviado à Assembleia. Por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa. Nós estamos recebendo agora, no dia 16 de dezembro, o Museu da Língua Portuguesa, inteiramente restaurado, pronto. Conseguimos viabilizar em 2019 os recursos que faltavam para que a obra fosse completada, e vamos receber essa obra pronta, concluída. Né? A gente está falando de um dos principais ativos da cultura de São Paulo, um dos maiores museus do Brasil e da América Latina. Referência no mundo inteiro, importantíssimo para os países que fazem parte da CPLP, etc. Nós não temos hoje, nesta mensagem que foi enviada, previsão de recursos de custeio para o Museu da Língua Portuguesa. Isso significa que nós não podemos fazer a seleção pública da organização social que vai cuidar do museu. Significa que não podemos abrir o museu. Ainda não é, digamos assim, algo dramático, porque nós temos aí o período de implantação do conteúdo do museu, para o qual nós já temos recursos
destinados, que deve levar em torno de 4 a 5 meses. Mas, depois disso, nós teremos um museu não apenas restaurado o imóvel, mas com todo o conteúdo implantado, e não teremos como abrir se nós não tivermos no orçamento a previsão dos recursos de custeio do Museu da Língua Portuguesa. A mesma coisa para o Conservatório de Campos do Jordão, a mesma coisa para a Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo. Nós vamos receber da Prefeitura de São Bernardo do Campo o imóvel da nova Fábrica de Cultura, que, aliás, assim, importante dizer, né, é um equipamento fundamental, quer dizer, é uma das melhores políticas que nós temos aqui em São Paulo, porque nós estamos falando de formação, de geração de oportunidade para jovens de baixa renda, de famílias de baixa renda, que podem encontrar nas atividades culturais e criativas uma forma de sustento, uma forma de empreender que garanta a eles e às suas famílias um futuro, né? Então, esse programa é um programa espetacular. Então, nós temos a previsão de criação dessa Fábrica de Cultura de São Bernardo. Nós vamos receber da Prefeitura de São Bernardo o imóvel. A previsão é de entrega em fevereiro, no máximo março, e precisamos ter também a previsão de recursos de custeio para a implantação da fábrica e depois para a manutenção dela, das atividades dela, para que também possamos fazer o processo de seleção da organização social que vai fazer a gestão dessa fábrica e a fábrica possa ser implantada e entrar em funcionamento. Enfim, então, essa mensagem que foi enviada para a Assembleia, no que diz respeito à Secretaria de Economia Criativa, de Cultura, ela não dá conta das nossas necessidades mínimas. Eu não estou me referindo nem a tudo aquilo que a gente sonha em fazer, tudo aquilo que a gente desejaria fazer, mas eu me refiro ao mínimo, ou seja, é assegurar que tudo aquilo que nós fizemos em 2019 possa ser feito em 2020 e mais esses programas e ações e esses complementos estratégicos que eu mencionei aqui. Para isso, nós precisamos, para termos este orçamento mínimo em 2020, nós precisamos de um acréscimo no orçamento que foi enviado de 156,3 milhões de reais. E é importante dizer, só para encerrar, a deputada Carla tem toda a razão, quer dizer, nós estamos falando de um objeto que é finito, que é o orçamento, quer dizer, não é algo que dependa da nossa vontade, né? Uma questão de previsão de arrecadação versus previsão de gasto, né? Mas é importante dizer o seguinte, que nos últimos 10 anos, progressivamente, recursos da área da cultura foram retirados do orçamento da área da cultura e destinados a outras áreas. É por isso que eu me sinto perfeitamente à vontade de fazer uma discussão em que o resultado seja retirar recursos de outras áreas e destinar para a cultura, porque tudo é uma questão de se dizer qual é ou quais são as prioridades. E não é porque é a secretaria na qual eu trabalho, é a minha visão de mundo mesmo. Eu entendo a cultura, a economia criativa, eu entendo a política pública para a cultura e economia criativa como algo essencial, como algo estratégico e como algo prioritário. Portanto, e entre as atribuições do Estado, sim, porque tudo o que nós fazemos, ou quase tudo o que nós fazemos, se nós não fizermos, outros não farão. Então, aí você determina bem, você define bem o que é essencial. Por outro lado, os resultados daquilo que nós fazemos são espetaculares do ponto de vista de promoção de desenvolvimento individual, de promoção de desenvolvimento econômico, de geração de renda, de geração de emprego, de estímulo ao empreendedorismo, de formação dos indivíduos, de qualificação dos indivíduos, de redução dos índices
de violência, da melhoria dos índices de aprendizado e educação. Vocês sabiam, por exemplo, que o desempenho escolar de um aluno do Projeto Guri é, em média, o dobro do desempenho escolar de um aluno que não é do Projeto Guri? Não é uma coisa impressionante isso? Por quê? É fácil de entender. É porque o ensino de música, que além de ser extremamente prazeroso, é algo que é muito exigente em termos de foco, de concentração, de disciplina. E quando o jovem exercita isso, treina isso, no caso da música, que é algo prazeroso para ele leva isso para a matemática, para ciências, para outras áreas. Então, enfim, nós temos, falar da política de cultura é falar também da política de educação, da política de saúde, da política de turismo, da política de desenvolvimento econômico, enfim, e da política de segurança pública também. Por tudo isso é que nós temos esse pleito, que é um pleito que eu acho que todos que estão aqui comungam. Obviamente que eu tenho feito tudo que está ao meu alcance como secretário, assim como os membros do Conselho Estadual de Cultura também têm feito isso a partir do Conselho, na articulação interna, né, junto aos nossos colegas de governo, junto também às lideranças da base do governo aqui na Assembleia, né? Mas acho importantíssimo que a sociedade civil e que o setor cultural também faça esse trabalho aqui junto aos demais parlamentares, aos demais deputados, e acho que essa conjunção de esforços pode, sim, produzir um resultado do qual o grande beneficiário vai ser a população do Estado de São Paulo. Nós precisamos de, pelo menos, mais 156,3 milhões de reais no orçamento da Secretaria de Cultura para que a gente possa fazer o que nós fizemos em 2019 e a gente possa fazer um PROAC com 70 milhões de reais e a gente possa dar conta desses novos espaços e equipamentos que são todos fundamentais e estratégicos. Muito obrigado a vocês e eu espero, Daniel, que a gente possa marcar com a maior brevidade possível, então, o encontro para que ele seja oficial, para que tudo que a gente fala e discuta esteja nos anais da Assembleia e possa, com isso, então, repercutir mais ainda. Pela ordem. Palavra, senhor vice-presidente na presidência. Desculpa. Senhor secretário, satisfação recebê-lo aqui. A casa vive nesse final de ano um momento atípico, com várias comissões se reunindo, e acredito, por isso, o quórum baixo dessa audiência. Mas, sem nenhum desprestígio ou demérito, a sua presença aqui, a seu trabalho à frente dessa secretaria importante. Pelo pouco que eu acompanhei aqui, que eu cheguei, e na sua fala eu entendi que há necessidade de fazer uma mudança no orçamento da pasta e que é um valor que já tem um estudo feito. E também quero aqui reforçar o excelente trabalho realizado pelo projeto Guri, a importância de mantê-lo e ampliá-lo. Sou testemunha em vários municípios de quanto tem ajudado as nossas crianças, os nossos jovens, no sentido de fortalecer, focar e qualificar. A minha pergunta é, secretário, Vossa Excelência já encaminhou aqui a casa da sua secretaria ou através da Secretaria de Finanças a solicitação para essa transposição, para essa mudança? Até porque nós estamos nos momentos finais do ano e acredito que iremos apreciar e votar esse projeto dentro das próximas semanas. Então, gostaria de saber se já está adiantado, se a liderança do governo já tem feito um trabalho e, no que for possível, eu também me coloco à disposição na Comissão de Finanças e Orçamento, onde eu sou vice-presidente, juntamente com a deputada Carla, que é membra, no sentido de trabalharmos a aprovação.
porque entendemos que a cultura, geralmente, nos orçamentos dos executivos, não só do governo do Estado, nos anos anteriores, mas em alguns municípios, com algumas exceções, nós temos acompanhado que sempre ela é 0,0 algum tracinho. Para não deixar zero, coloca algum tracinho. Sempre deixado em segundo plano. E acredito que essa sua mentalidade, ela vem não de encontro, mas ao encontro do pensamento de vários parlamentares aqui dessa casa e de vários prefeitos que nós temos convivido, que mostra da importância da cultura, da educação, na formação de bons cidadãos. Então, gostaria que o senhor informasse se já tem isso documentado, se já tem isso, um estudo econômico, financeiro, enviado aqui para casa, para a gente poder se debruçar e trabalhar no sentido de defender essa ampliação de recursos para a pasta. Muito obrigado, secretário. Antes mesmo da resposta do secretário, se puder por um segundo só registrar informalmente a presença da deputada Érica Malunguinho, do deputado Tenente Nascimento e da deputada Mônica Seixas também aqui. Formalmente, eu estou aqui formalmente. Nessa sessão informal. Ok. Até porque não existe registro. Não sou um espírito. Da informação. Isso, mas é uma. E também do deputado Roberto Engler. Até porque, mais uma vez, é uma sessão informal, então não existem registros formais. Por isso, eu disse essa maneira. Não. Estou aqui. O secretário vai responder ou podem partir para outras perguntas e responde tudo no final? Vamos lá. Não, deixa eu falar um segundo Ok, aqui, aí a tá gente vai. Não, a nossa proposta, deputado, ela está formalizada, né? Isso foi encaminhado ao deputado Carlão Pinhatari. E eu tive a oportunidade também, na semana passada, de ter uma ótima reunião com o deputado Alex, entreguei a ele também essa proposta. E eu vou pedir, então, para que o nosso gabinete também encaminhe para o seu, e, aliás, para todos os presentes aqui, essa proposta em que nós elencamos lá, enfim, as justificativas aí, porque consideramos essa proposta a proposta mínima necessária para o funcionamento da Secretaria em 2020. Fazer uma pergunta agora? Só antes da sua pergunta, por gentileza, deputada, o co-deputado Jesus dos Santos, presidente da Frente de Cultura aqui da Assembleia, tinha se inscrito antes. Ok. Então, mas aí... Pode ser? Então. Agradeço a presença de todas e todos que estão aqui. Realmente estamos vivendo um momento intempestivo aqui na casa, onde de forma truculenta tenta se passar e se aprovar um projeto que tenta retirar os direitos dos trabalhadores. Agradeço. Como é de saber de todo mundo, a cultura realmente transforma, né? Ela tem a capacidade de potencializar fatores que muitas vezes o Estado, de forma nenhuma, contribui. Eu tenho insistido muito com o exemplo da cidade de Bogotá, na Colômbia, que nos últimos 20 anos saiu do 0,3% a 5% do orçamento, e isso diminuiu cerca de 300% dos índices de vulnerabilidade e risco social daquela cidade. Exemplo esse que o Estado de São Paulo não tem. Não toma para si, né? Exemplos bons e que, de fato, façam com que o Estado venha desenvolver. E, nesse sentido, secretário Sérgio Saleitão, a gente esteve juntos no início do segundo semestre, conversamos diversas coisas que, de fato, potencializariam a cultura do Estado, permitindo, inclusive, que massacres como do Paraisópolis não venham a acontecer mais, porque o que a gente sabe que falta acesso e democratização dos bens culturais à periferia para que ela possa ter uma outra perspectiva. E, nesse sentido, na sua fala, você falou muito da língua portuguesa, de espaços cujo a política pública não faz com que a periferia ou aqueles e aquelas que não tenham acesso possam acessar. Diante do que você trouxe na sua primeira visita a essa comissão, a Frente Parlamentar de Cultura, e aí eu estou muito alegre pela fala aqui dos demais colegas, em ter a intenção de aperfeiçoarmos o orçamento,
que a gente fez uma emenda ao texto de número 10638, onde, além de aumentar o orçamento de 0,3 para 0,64, a gente faz algumas indicações de emendas ao texto para que fomente fazeres artísticos que hoje não são contemplados, como o audiovisual negro, a cultura popular do Estado de São Paulo, como o samba de bumbo, lá de Santana de Parnaíba, como o movimento hip-hop, esse que é a estrutura fundamental da cultura da cidade de São Paulo e do Estado, tendo aqui, inclusive, grandes nomes como Racionais MC, né? O próprio DJ, o MC Taíde. E aí o que eu peço aqui fortemente aos demais parlamentares, que possam assinar a coautoria dessas emendas que prevêem que o orçamento da cultura passe de 800 milhões de reais para 1,5 bilhão, tendo condições, assim, pelo menos de forma bem micro, de fazer com que pessoas que nunca acessaram a política pública no Estado de São Paulo tenham esse acesso. E, para finalizar, com relação ao PROAC, é importante também dizer que, como a gente tem um compromisso, para o PROAC do ano que vem serão revistos algumas coisas que foram feitas esse ano e que deixaram de fora 3 setores: a comunidade negra, a comunidade indígena e a comunidade LGBT, que não se sentem representadas pela forma a qual o edital foi proposto esse ano, e a gente precisa rever para o ano que vem. Esse, inclusive, é o compromisso que a gente tem seu, na reunião que fizermos. E não é só 70 milhões, pois a demanda do movimento de cultura que vem sendo debatida nessa casa, e que hoje eu fico muito triste por ser uma audiência que trata de um orçamento tão importante, está tão esvaziada, e é importante que a próxima seja em um espaço à noite, onde esses fazedores possam estar aqui participando e contribuindo para a formulação desse, que é o orçamento, que possibilitará com que essas pessoas, de fato, tenham arranjos econômicos para que possam viver com dignidade. Diferente disso, é permanecer o status quo de miserabilidade que os fazedores e os artistas do Estado de São Paulo vêm vivenciando aí há tempos. Obrigado. Relógio, presidente. Relógio, presidente. Por favor, deputado. A gente tem a deputada Érica Malunguinho inscrita e a deputada Érica está... Não, sem dúvida. Então, por favor, deputado. A palavra é de Vossa Excelência. Boa tarde. Solidariedade aos trabalhadores que lutam aí contra a reforma da Previdência. Estamos juntos, sem dúvida. Nenhum direito a menos. Bem-vindo, secretário. Acho que a gente conversou da última vez, na última audiência, foi muito importante. Eu não tenho muita coisa a acrescentar, né, da visão de cultura, que compartilho muito com Jesus. Enfim, algum sinal por parte do Executivo de que essa pasta, de que esse conhecimento, de que essa tecnologia chamada cultura é fundamental para se pensar num projeto de sociedade, para se pensar no amanhã. Nós não podemos, de forma alguma, achar que só a segurança pública, ou lei a segurança pública, só a polícia militar irá resolver os problemas, né, da violência no Brasil, da educação. Saiu uma pesquisa recente, eu fiquei muito feliz que, finalmente, aquela histeria coletiva que tinha tomado conta do Brasil, que colocava a segurança pública como a maior questão, né, caiu. Então, hoje, as pessoas falam que a cultura e a educação são mais importantes, porque é exatamente esse vetor que, consequentemente, trará uma segurança pública verdadeira. Enfim, eu vim aqui para falar de uma questão pontual, mas que diz respeito a uma estrutura. Obviamente, estou e continuarei para sempre na minha vida, assim como muitas outras pessoas, estarrecidas com o massacre em Paraisópolis. A primeira coisa que eu quero mencionar é que, além de tudo que foi acontecido, um dos grandes erros é que funk não é pauta da segurança pública, e sim pauta cultural. Eu queria, inclusive, questionar, perguntar e tentar dialogar nesse sentido, onde é que
apenas como política possível para uma manifestação cultural possível, viável, que existe e que é criminalizada, assim como foi o samba outrora, assim como foi o hip-hop, assim como foi o rap, assim como foi toda a cultura negra, como é que a Secretaria de Segurança Pública está pensando numa forma de interagir e de mediar esse conflito sem que haja necessidade da polícia, sem que haja, por exemplo, a Operação Pancadão, que a única política visível do governo do Estado em relação à cultura funk e periférica é a Operação Pancadão, que culminou exatamente nessa tragédia que nós vimos agora. Então, uma memória que eu acho muito importante nós resgatarmos nesse sentido. Primeiro, diz respeito à descriminalização do funk e da cultura periférica, e entender que, se há coisas ilícitas acontecendo, é porque, obviamente, aquele lugar é inexistente para o Estado, é inexistente para a política pública, né? É um lugar de abjeção. Logo, nos lugares de abjeção, estão à sorte de qualquer coisa que, enfim, que possa aderir àquilo. Então, é nitidamente uma ausência do Estado que provoca, enfim, todas as questões de ilicitude que são tão reclamadas por tanta gente, no sentido muito moral, inclusive. Então, eu queria saber como é que a Secretaria de Segurança Pública está pensando no processo de mediação, de negociação, para a permanência da cultura periférica, para a proteção desses corpos, para o entendimento de que isso é cultura e que, inclusive, é um mercado dos que mais movimenta na indústria do entretenimento brasileiro, porque, embora reclamem e não queiram o sujeito periférico, preto, pobre, esse dinheiro está circulando no Brasil de forma muito poderosa. Aliás, como dito aqui na audiência pública que nós fizemos, o funk é hoje a música, depois do samba, que é mais ouvida e reconhecida internacionalmente. Então, quando é que vamos olhar para o lugar que se deve como produção cultural, né, e desestigmatizar, enfim, esse processo que é tão comum com as culturas negras, sobretudo periféricas? Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Quero saber o papel da Secretaria de Cultura. Quero saber o papel da Secretaria de Segurança Pública. Infelizmente, agora não há o que fazer em relação a essas mortes, mas daqui para frente, quais serão as negociações? A gente tem como exemplo uma política da Prefeitura de São Paulo, que, inclusive, não está mais em curso, de alguns anos atrás, que previa, enfim, os bailes, os pancadões, etc., com um processo de institucionalização que ajudava a manter a segurança e inibia as ilicitudes que tanto reivindicam. E, por fim, uma reivindicação que eu te trouxe da outra vez, acho importante reafirmar, sobre o Museu Afro-Brasil, que ainda clama por orçamento, é o maior museu de cultura africana e afro-brasileira da América Latina, só comparável ao Museu do Negro de Washington. Então, queria saber como é que o Estado tem olhado para esse equipamento tão importante, que não tem atualizado o seu orçamento, independente da inflação e etc. E, para finalizar, sobre o hip-hop, que é uma antecessão, né, do funk, que é uma consequência do samba, enfim. Falar sobre o incentivo ao hip-hop, que, para além do encontro, que é muito importante, o encontro do hip-hop, pensar um processo de formação de público em relação a essa cultura também, e essa escrita que, enfim, que é dita pela periferia, pela quebrada, enfim, é muito importante isso. E eu falei que ia concluir, mas eu preciso reconcluir. Tem um projeto em curso. Tem projetos aqui em curso da deputada Alice Brandão sobre a proteção do funk. Acho importante nós olharmos. Venham recorrer ao Poder Executivo, no caso, na figura do secretário, porque sei que a visão de muitos deputados aqui sobre a cultura periférica é deturpada. Inclusive, tenho muitas suspeições sobre a visão do governador do Estado em relação às culturas negras e periféricas, e acredito, ou estou intercedendo ao secretário, que, a partir desse repertório da posição política
que demonstrou ter, traga para o Estado de São Paulo, ou consiga colocar de forma mediada, obviamente, com a população, principalmente pelos fazedores de cultura, um projeto e uma política de cultura que seja, de verdade, a cara, o perfil e que acolha a população que mais precisa, pensando na cultura como um projeto de reparação política, econômica, como um vetor que potencializa a educação. Que você falou que o projeto Guri potencializa, a gente sabe disso bem, que bom que nós sabemos, assim como as pessoas oriundas de cotas também, a gente sabe que é tudo uma questão de oportunidade. Então, quero saber basicamente sobre isso. Obrigada. Também a presença da deputada Marcelia. Depois eu queria me inscrever, Daniel. Deputado Zé Américo. Eu gostaria de me inscrever. Bom, rapidamente, deputada, obrigado pelas perguntas e pela colocação. Nós fizemos nesse final de semana agora um evento espetacular, que foi o encontro do hip hop. Foi, acho que talvez a maior edição que já tenha sido feita. Foi um momento muito importante, né, organizado pela Secretaria, lá no Teatro Sérgio Cardoso, acho que extraímos muitas lições e conclusões importantes em termos de como aperfeiçoar e ampliar a política pública, que, obviamente, precisa dar conta de toda a diversidade cultural do Estado, mas também levando em conta as especificidades, né? Em relação a essa questão, que, na verdade, me parece um pouco mais ampla do que a questão do funk, né? Me parece que é a questão da cultura, da arte, da economia criativa nas favelas, nas comunidades de São Paulo. Nós temos só na região metropolitana cerca de 1.700 favelas, são 2 milhões de pessoas que moram em favelas e comunidades só na região metropolitana. 49% dos municípios de São Paulo têm favelas, né? E as favelas de São Paulo representam 19% das favelas do Brasil inteiro. A gente está falando de bairros populares, de gente trabalhadora, onde nós temos um verdadeiro tesouro de economia criativa. Quer dizer, a capacidade que as pessoas que moram, vivem em favelas têm de criar, de se expressar artística e culturalmente, é realmente impressionante. Então, isso constitui um ativo. A gente tem que olhar para isso como um ativo que nós temos que pensar como contribuir para dar mais visibilidade, para ativar essa potência, para fazer com que isso, inclusive, se torne mais e mais um meio de vida, um meio de geração de renda, de geração de emprego para as pessoas que vivem nas favelas. Nós já vínhamos pensando nisso, até muito por conta da minha experiência no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem, eu fui secretário de Cultura do Rio enfim, essa questão da favela e da potência cultural, criativa da favela é uma questão também de grande importância no Rio. Mas nós já vínhamos pensando em uma série de medidas e ações. Esse lamentável, triste, trágico episódio de Paraisópolis teve como consequência colocar esse assunto na agenda e, de fato, colocar como um desafio ao poder público, né? Quer dizer, colocar como uma necessidade premente e não algo que possa ser secundarizado, né? Nós temos ali, primeiro, na minha visão, e isso também nasce de todas as conversas que nós temos tido com lideranças das comunidades, das favelas, né? A gente tem aí o G10, que é uma organização das maiores favelas de São Paulo. Nós temos lá a União de Moradores de Paraisópolis,
que é impressionante também, o grau de maturidade, né, e o grau de consistência de tudo que eles têm para propor e colocar como agenda. A questão ali é como é que nós podemos ter mecanismos para apoiar as expressões culturais que acontecem nas comunidades, na sua diversidade. Os projetos que já existem, que foram criados e, portanto, têm raízes, têm profunda inserção comunitária e têm legitimidade por parte dessas comunidades. Quer dizer, não é o Estado que tem que dizer o que é legítimo e o que não é. É a população, a própria população. E quando nós temos, por exemplo, um projeto como o Cine Favela, como nós temos, enfim, N outros desse tipo, que já tem um grau de reconhecimento, de inserção, o que a gente precisa pensar é como potencializar isso. Então, esse é o ponto número 1. Né? Eu acho que uma maneira da gente fazer isso, pelo menos nós fizemos isso lá no Rio e deu muito certo, enquanto esse programa foi feito, é uma espécie de uma atualização do programa de pontos de cultura. Lá nós chamamos de ações locais. Quer dizer, é um edital de fomento a projetos em comunidades, feitos por grupos, por pessoas. Aí a gente não está buscando CNPJ, não está, inclusive, reconhecendo coletivos, pessoas, a informalidade, na forma de prêmios, porque a modalidade aceita pela legislação que melhor se enquadra nisso, né, em que as pessoas podem concorrer, não apenas preenchendo um formulário ou fazendo uma inscrição, mas também de uma forma mais espontânea, por exemplo, gravando um vídeo, coletando depoimentos na favela, um vídeo de celular, quer dizer, não é o vídeo que vai ser julgado, e sim o conteúdo do que está ali, para você justamente permitir que mais pessoas possam, para que a inscrição não seja uma barreira. Né? Porque muitas vezes, se você exige um formulário, tem que preencher não sei quantas linhas e não sei o que, isso já é uma barreira de entrada que a gente não pode ter. Então, nós estamos construindo agora, com a ajuda do G10, a ajuda lá do pessoal de Paraisópolis também, esse programa de apoio à realização de ações locais, ou seja, projetos que já existem nessas comunidades, que já têm um reconhecimento, já têm uma inserção, que vão ganhar um apoio para que possam crescer, se expandir e ampliar o seu alcance e ganhar mais visibilidade. Né? Então, essa me parece a primeira iniciativa. Agora, é óbvio que, para que isso tenha um alcance maior e, portanto, tenha um resultado maior, voltamos aqui à questão do orçamento, que é necessário ter orçamento para isso. O segundo ponto, aí específico em relação à questão dos bailes e de qualquer outro evento cultural que aconteça numa favela, numa comunidade, porque eu acho que, de novo, a gente não tem que... O que muitas vezes ajuda a criar o estigma é você tratar individualmente, uma coisa que não tem diferença. Quer dizer, se é um baile de samba, se é um baile de funk, se é um baile de hip-hop, se é um baile de rock, não importa, porque o que está em jogo não é o tipo de música que acontece ali. O que está em jogo é que os bailes são uma forma absolutamente legítima de diversão que as pessoas encontraram nas comunidades para fazer. Como tem os bailes também em outros lugares que não são favelas e comunidades, e por aí vai. Os brasileiros gostam de música, os brasileiros gostam de dançar, e é absolutamente natural que criem-se espaços para isso. O que a gente precisa fazer ali é, claramente, criar, em diálogo, em parceria, uma normatização para que esses eventos aconteçam dentro de normas de segurança e conforto para os seus usuários. Porque, na verdade, aí eu não estou pensando só na questão da cultura, né? A função primordial de toda e qualquer política pública é cuidar das pessoas e das vidas. É isso que a gente tem que ter sempre
em mente em tudo que a gente faz. Então, é criar uma série de regras, de normas, que têm que ser adaptadas, porque a gente está falando de condições específicas, a gente não está falando de algo que acontece em condições ideais, perfeitas e tal, etc., mas que ainda assim precisa ter uma série de normas. Eu acho que se nós fizermos isso, criarmos um conjunto de normas para que nós tenhamos conforto e segurança para os usuários, para que aquilo aconteça dentro de um conjunto de normas e regras, nós vamos dar um passo fundamental para garantir que essa forma de diversão, de lazer, seja reconhecida e que os jovens que participam disso, todas as pessoas que participam, tenham as suas condições de segurança e conforto asseguradas. Então, me parece que esse é o caminho. O caminho é o caminho. E aí é óbvio que isso não pode ser feito apenas do ponto de vista da segurança pública. Esse é um ponto de vista, certo? Então, nós precisamos fazer isso do ponto de vista dos bombeiros, nós precisamos fazer isso do ponto de vista da cultura, nós precisamos fazer isso sob diversos pontos de vista. Mas a ideia é que a gente possa ter claramente um conjunto de regras para que, uma espécie de um protocolo ao qual esses eventos vão aderir e vão cumprir aquilo, para que eles possam acontecer, e acontecer como, aliás, é isso que eu tenho falado também, também é o seguinte, é a mesma coisa que acontece com qualquer evento. Acontece com o Lollapalooza, acontece com o Carnaval, acontece com a virada, acontece... Por que a gente vai tratar as coisas de maneira distinta? A distinção está em quais são as regras, porque você tem que adaptar as circunstâncias. É óbvio que se eu tenho um parque onde é um terreno livre, né, é muito mais, digamos, fácil você estabelecer o que é necessário. Obviamente, quando você está falando numa comunidade onde você tem ruas menores, você tem as condições de locomoção são mais difíceis, inclusive como o próprio episódio lá demonstrou muito claramente, você precisa ter regras adaptadas àquela circunstância, mas com o intuito de reconhecer as especificidades daquilo. É esse o princípio. Quer dizer, não adianta você pegar uma regra geral que não se aplica às especificidades de um lugar, porque o resultado vai ser dizer, não pode ter. É isso que eu quero dizer, entendeu? Porque senão o resultado vai ser, se você pegar a mesma regra que tem para o Lollapalooza no Autódromo de Interlagos e for aplicar lá no baile da 17, a conclusão vai ser, não pode funcionar. Então, não pode ser isso, porque a gente quer que funcione, né? E aí, assim, se atividades criminosas, atividades ilícitas acontecem lá num determinado baile, é igual se uma atividade criminosa acontecer no Lollapalooza, ou uma atividade criminosa acontecer em qualquer... Não é igual, né? A gente sabe, né? Não, eu digo, é igual no sentido de que, assim, é um crime. Do ponto de vista policial, é um crime, tá certo? Então, você precisa agir, mas a questão não é o baile que é criminoso, não é a música que é criminosa, não é a cultura que é criminosa. Essa que é a questão. É isso que a gente precisa deixar muito claro. Isso você está falando e eu acredito no que você disse, mas a questão é que os operadores da segurança pública, os operadores do executivo não olham dessa forma. Não é à toa que as primeiras declarações do governador foram extremamente criminalizantes à periferia, ao baile funk e à população. Então, assim, a gente precisa pactuar uma nova mentalidade no governo do Estado. Se será intermediado pela essa visão da cultura, eu acho excelente que seja, mas aqui está vigente hoje não é. E só para finalizar, eu queria saber se a gente tem uma projeção, porque os bailes estão acontecendo, será que a gente consegue mediar a suspensão ou a reavaliação da Operação Pancadão até que esses protocolos eles sejam acordados e saiam efetivamente? Porque os bailes estão acontecendo, eles vão acontecer. O que aconteceu em Paraisópolis foi um ultraje, mas já vinha acontecendo. Sumiço,
sumiços, mortes e etc. Então, assim, a gente quer saber agora, semana que vem vai ter um baile. A gente tem garantia disso? Vai ter um tempo para todos esses agentes entrarem em um acordo. Então, a gente pode esperar isso para o final de janeiro, para o meio de janeiro? Para quando a gente pode esperar um protocolo? Me disponho também, nossa mandata se dispõe a isso. Estamos aí com um grupo de trabalho com moradores de Paraisópolis, de outros bailes, com a comunidade funk. Assim, a gente precisa de um protocolo e a gente precisa trabalhar para isso. E, então, assim, a gente precisa garantir que a Operação Pancadão ela não haja da forma que vem agindo. Essa é uma primeira parte que acho que cabe a uma indicação de executivo para executivo, de secretário para secretário, talvez, e a gente criar e estabelecer algum prazo para esse protocolo. Por enquanto, que a gente não chega no ponto ideal. Acho que a gente não vai chegar no ideal agora, vamos testar e tal, mas a gente precisa de um prazo, porque é isso, algumas outras vidas podem estar em risco. O governador anunciou ontem, acho que foi de maneira muito clara e objetiva, após a segunda reunião que ele fez com os familiares, né, dos mortos de Paraisópolis, ele anunciou muito claramente essa revisão das regras e protocolos em relação à atuação das forças de segurança pública nas comunidades em geral, especificamente no que diz respeito aos bailes e pancadões. E eu sei que, de fato, isso está em curso. Por outro lado, nós constituímos um grupo de alguns secretários do governo do Estado e alguns secretários da Prefeitura. Nós já estamos trabalhando, no caso da Cultura, nós vamos ter uma reunião já amanhã sobre isso, e a previsão é de que no início da semana que vem a gente anuncie uma série de medidas. E, obviamente, que isso aí vai continuar, mas eu sou testemunha de que o governador, na última reunião de secretariado, que foi sexta-feira, ele demandou celeridade nisso para que a gente possa, enfim, apresentar um conjunto de medidas para que possamos, enfim, eu diria, enfrentar essa questão de maneira positiva e propositiva. Deputado Zé Américo. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar todos os deputados, saudar o secretário da Cultura, Saleitão, que está aqui presente entre nós, saudar a deputada Marcelia, Daniel José, os integrantes da mesa, a Érica Balunguinho. Bem, Érica, bom, uma das coisas que eu gostaria de falar, acho que só para acrescentar uma perninha aí no que a Érica falou, São Paulo, e a Grande São Paulo, é a capital mundial, ou pelo menos a capital brasileira do hip-hop e do pancadão. São Paulo tem 250, mais ou menos, bailes, São Paulo e Grande São Paulo, por final de semana. 250 bailes de rua. Então, nós estamos falando de uma realidade muito complexa, quer dizer, precisa tomar a iniciativa de estabelecer protocolos, buscar alternativas, como o secretário se referiu, né, de cultura para essa juventude, porque nós estamos falando de um fenômeno muito expressivo, muito grande, é que a mídia paulistana ela é muito ruim. Do ponto de vista científico, não tem essa palavra, mas a gente pode forjá-la. Ela é muito ruim, a nossa mídia não cobre a periferia. A mídia carioca, por exemplo, cobre a periferia do Rio de Janeiro, mas a mídia paulista não. A mídia paulistana não está nem aí com o que acontece na periferia. Então, ela vai falar de um baile funk, ou dos bailes funk, dos pancadões, ela vai falar só se tiver algum tipo de problema policial, algum tipo de desastre. Fora disso, ela não fala, né? Você não tem uma matéria da imprensa, dos jornais paulistanos aí, falando do que é o hip-hop, do que é os pancadões em São Paulo, né? E que é uma alternativa de lazer que as pessoas encontraram e que estão buscando se realizar desse ponto de vista, né? Então, acho que precisa tomar providência. Na hora que eu estava chegando, encontrei o coronel que é o corregedor da Polícia Militar, com quem nós tivemos uma conversa na semana passada, a bancada do PT,
E ele, do ponto de vista policial, diz que vai estabelecer, primeiro vai fazer uma investigação, e segundo, vai estabelecer um protocolo mais claro ainda de tratamento do ponto de vista de segurança pública dos bailes, né? Bom, vamos ver. Uma coisa importante, assim, também do ponto de vista policial, é que todas as ocorrências da PM vão para a corregedoria, não vão para os seus regimentos. Hoje você tem esse problema. Quer dizer, a polícia passa vergonha. A polícia passa vergonha, por quê? Porque o boletim de ocorrência vem para o regimento onde os soldados estão alocados, e aí vocês têm aquelas explicações malucas que eles dão 6 horas depois, 10 horas depois, dizendo que não aconteceu nada, tal, que o culpado era o outro. Então, encaminhar as ocorrências para a corregedoria, centralizando as coisas, acho que é muito importante do ponto de vista da segurança pública, né? E do ponto de vista da iniciativa aí, da questão dos jovens, eu acho que é encontrar, em primeiro lugar, segurança para que os jovens tenham direito e possam participar desses bailes. Segundo, esses bailes sejam organizados e tenham pelo poder público e apoiados pelo poder público, né? Para que a desorganização, nesse caso, coloque os bailes em situação difícil, às vezes, né? E terceiro, que não se criminalize uma atividade que é uma atividade cultural. Mas, enfim, isso aí fica para um debate que está sendo travado aqui, que a Érica, acho que muito bem colocou. Eu queria chamar a atenção para um outro fato, né? Que são os cortes do orçamento para a cultura, né? Acho que isso é uma questão muito grave, né? O secretário, obviamente, isso não é uma responsabilidade direta dele, o orçamento é de responsabilidade do planejamento, né, e do próprio governador, mas, de todo modo, nós tivemos cortes significativos na cultura, em particular naquilo que diz respeito ao PROAC, ao dinheiro que vai para o PROAC, tivemos um corte de quase 50%, 55%. Nossa bancada apresentou emendas, né, Márcia, Lia? Apresentou emendas repondo os recursos que foram cortados da cultura. Nós estamos conversando com a liderança do governo para ver se a liderança do governo acata, né, através do Paulo Fiorilo, que é o nosso representante na Comissão de Finanças, porque se você tem um acatamento por parte do relator do orçamento, você não precisa discutir isso, não precisa deliberar isso no plenário, né? Isso já foi apresentado para o Alex de Madureira, que é o relator. O Alex está ponderando, está discutindo, falei com ele também hoje, ele foi lá na Comissão de Saúde, que é a minha comissão, e ele está verificando, vai consultar o governo, e espero que o governo concorde, e aí a gente possa, de uma maneira pacífica, digamos assim, né, sem grandes polêmicas, reincorporar o recurso que foi tirado da educação, da cultura. Acho que a cultura é fundamental, não precisamos ficar aqui chovendo no molhado, é fundamental, nós precisamos colocar recurso para a cultura, aumentar o recurso para a cultura. Hoje, eu acho que um dos problemas principais da cultura, em outros momentos não foi, mas hoje é um problema de financiamento, né? Um problema de financiamento. Assim como a saúde pública no Estado de São Paulo e no Brasil, é um problema de financiamento. Antes de discutir qualquer coisa, tem que discutir o dinheiro, depois você vai ver, né? Hoje, a cultura, eu sinto que a cultura está nessa situação. Primeiro, eu tenho que arrumar o dinheiro para que os principais programas possam ser implementados, para que tenha política, tal, etc. E depois aí a gente vai discutir as outras coisas. Quer dizer, sem a gente alocar recurso na área da cultura, você vai ter um desenvolvimento da área extremamente precário, deficiente, complicado. É isso, basicamente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar o secretário, dizer que é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa casa. E, na mesma linha da fala do deputado José Américo, eu vou entregar ao senhor, ao secretário, uma cópia das emendas que foram feitas pela bancada do Partido dos Trabalhadores, onde a gente realoca recursos para o PROAC, porque nós entendemos fundamental que as ações de cultura no Estado de São Paulo não percam recursos. E o que a gente analisou
no orçamento do ano passado para o orçamento desse ano, Vossa Excelência bem sabe, é que há uma redução de recursos e no momento em que a cultura se faz imprescindível. Né? A cultura significa para nós resistência, a cultura significa para nós uma forma da gente chegar nas pessoas, significa para a gente uma forma da gente enfrentar todos esses desalentos que nós estamos sentindo no nosso país. Então, cultura é fundamental, né? Cultura é um ato de resistência. Então, eu espero, sinceramente, senhor secretário, que a gente possa não só derrubar essa reforma da Previdência nefasta, que destrói totalmente direitos adquiridos ao longo de tantos anos pelos nossos servidores, mas que a gente possa também conseguir fazer com que o governo, e me parece que vários deputados governistas passaram por aqui, se comprometeram com vocês que estão aqui no plenário, na perspectiva de tentar incluir mais recursos para o PROAC, mais recursos para a cultura, e esse papel dos deputados governistas junto conosco é fundamental para que nós possamos garantir que a cultura possa continuar sendo esse instrumento tão importante de transformação de vidas, né, de abertura de mentes, e tão importante neste momento onde a gente perde muita coisa nesse país. Então, agradecer a todos vocês que estão aqui junto com a gente na resistência, dizer que, para nós, cultura é fundamental. Então, eu entrego em suas mãos aqui, e nós estamos fazendo tudo aquilo que nós podemos aqui na Assembleia para garantir o aumento de recursos para a cultura. Tenho certeza que Vossa Excelência tem interesse nisso, porque sua pasta ficará muito mais substanciosa, né, caso a gente consiga isso. Então, pediria também o seu apoio para conversar com os deputados governistas e que a gente possa convencer o senhor governador da importância que é cultura para nós no Estado de São Paulo. Então, muito obrigada. Fique, então, entregue a Vossa Excelência e que a gente possa continuar essa audiência agradecendo a sua presença e agradecendo a presença dos heróis da resistência que estão aqui conosco. Obrigada. Ok. Não, rapidamente, só para, enfim, reiterar que acho que todos que estamos aqui estamos unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de valorizar a arte, a cultura e a economia criativa do Estado de São Paulo, valorizar a política pública para este setor e garantir que nós tenhamos os recursos mínimos necessários em 2020 para que possamos ter uma política pública de cultura à altura das necessidades do nosso Estado e à altura também da força, da potência e da excelência da arte, da cultura, das expressões culturais do nosso Estado, que, aliás, é algo que vai muito além até de tudo aquilo que a gente discutiu aqui com alguma especificidade, né? Porque, enfim, a gente tem a cultura dos 645 municípios desse Estado, cada um com o seu perfil, cada um com a sua diversidade, cada um com a sua identidade também, enfim, mas realmente é uma força e uma potência muito grandes. A gente não pode desperdiçar esse ativo, né? Eu reitero aqui, então, essa união de propósitos, essa união de visão, e acho importantíssimo que cada um no seu papel, cada um na sua alçada, que nós possamos empreender esse movimento no sentido de viabilizar esse volume mínimo de recursos, que eu reitero, segundo a nossa avaliação, seria um acréscimo à PILOA, ao valor da PILOA, que hoje é 800 milhões de reais para 2020, um acréscimo de 156,3 milhões, esse é o valor mínimo que nós precisamos para manter o que foi feito em 2019 e fazermos algumas coisas a mais que são obrigações, que não é que nós estamos falando aqui da política cultural dos sonhos, não é isso. Entendemos aí a questão das restrições orçamentárias, da dificuldade fiscal e tudo mais, mas há uma questão aqui mínima. E, como eu disse antes, é importante a gente entender que, nos últimos 10 anos,
recursos da cultura foram retirados da cultura e transferidos para outras áreas. Portanto, eu não vejo qual é a dificuldade da gente fazer o movimento inverso. É só uma questão de escolher bem de onde sai para que a gente possa ter esse atendimento mínimo necessário para uma política de cultura à altura do que é São Paulo, do que São Paulo representa também para o país. Eu deixo apenas uma mensagem aqui com vocês. Eu estive ontem em Paraisópolis, junto com outros secretários, conversamos com as lideranças locais, conversamos com as famílias também das pessoas que, infelizmente, lamentavelmente, morreram naquele episódio lá de Paraisópolis, e é impressionante como a maior parte das demandas, das reivindicações que os moradores de Paraisópolis têm, referem-se à área da cultura. É impressionante isso, quer dizer, é a percepção que eles têm da importância da arte, da cultura e da economia criativa para o desenvolvimento da sua comunidade. Eles têm isso de maneira muito clara. É algo que eu, há anos e anos e anos, quer dizer, tenho dedicado a minha vida, a minha trajetória profissional para empunhar essa bandeira, inclusive para demonstrar isso com estudos, com pesquisas, com trabalhos sérios que embasam esse discurso, mas é algo que, empiricamente, as pessoas lá de Paraisópolis percebem muito claramente. Boa parte das demandas, das reivindicações que eles têm dizem respeito a questões culturais, porque eles percebem que a arte, a cultura, a economia criativa ali são ativos muito fortes que, se forem devidamente potencializados, devidamente incentivados e devidamente explorados, isso pode ser a chave para o desenvolvimento daquela comunidade, o desenvolvimento daquelas pessoas, o desenvolvimento daquelas famílias. E, obviamente, isso aí é um microcosmo, isso aí vale para o Estado inteiro, isso aí vale para todos os municípios. Nós não podemos desperdiçar esse conjunto de ativos que nós temos e, infelizmente, a diferença do ativo cultural para outro tipo de ativo econômico, para outro tipo de bem de produção, e por aí vai, é que não é estocável. Né? A criatividade das pessoas não é algo que, se eu não aproveitar agora, eu guardo em algum lugar e eu vou aproveitar depois. Ou, como é o minério, que, se eu não explorar agora, eu posso explorar depois e aí eu vou rentabilizar, ou o pré-sal, que, se eu não tiver bases econômicas para retirar agora, mas daqui a 10 anos eu vou ter, e aí eu... Não, ele vai continuar lá. Não, não é assim. Se você tiver um compositor e você não conseguir fazer com que aquele compositor possa escrever, registrar as suas músicas, e aquelas músicas serem gravadas, e as pessoas poderem consumir aquilo, fruir aquilo e tal, aquilo vai ser simplesmente desperdiçado. Então, a gente tem um conjunto de ativos que nós não podemos desperdiçar, sobretudo pensando no contexto atual. A gente precisa de atividades que empreguem as pessoas. Né? O setor primário, o setor secundário, cada vez mais prescindem de seres humanos, porque são automatizados, são robotizados, né? Cada vez mais, então você precisa de menos pessoas. As atividades culturais e criativas, elas têm como principal insumo a criatividade, a sensibilidade, a inteligência, o conhecimento das pessoas. Né? Nós temos hoje um gravíssimo problema no nosso Estado, que é o desemprego e a desocupação entre jovens de 18 a 24 anos. Desemprego está em 28%, é mais do que o dobro da média do desemprego do nosso Estado e do nosso país. Se a gente for para o conceito de desocupação, é 50% de cada 2 jovens entre 18 e 24 anos que a gente vê na rua, um não trabalha. E se ele não trabalha nessa idade, quando ele vai entrar no mercado de trabalho? Vai ficar cada vez mais difícil, mais complicado, e é óbvio que as atividades culturais e criativas, que têm um potencial de crescimento gigantesco, são um antídoto para isso, porque são atividades também que os jovens veem como atividades prazerosas, porque eles gostam de fazer aquilo, e não há nada melhor do que você trabalhar, extrair o seu sustento, o seu meio de vida daquilo que você
gosta de fazer, tem prazer, tem êxtase, tem júbilo com aquilo, né? Enfim, então, nós precisamos apostar na arte, na cultura e na economia criativa para resolver os problemas que nos afligem, as questões de segurança pública, a qualificação e melhoria da educação, da saúde, turismo, desenvolvimento econômico, geração de renda e emprego. Essa é uma saída, e, graças a Deus, aqui no nosso Estado, nós temos uma grande vocação para essa área. Tudo que é preciso é uma política séria, consequente e recursos para realizar e implementar isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e aos deputados todos que vieram aqui. Obrigado, secretário, ministro, pela sua presença. Em breve a gente vai enviar novamente um convite para uma sessão formal, para que a gente possa discutir com mais profundidade ainda e mais nos detalhes das reais necessidades da área de cultura e economia criativa. Muito obrigado, obrigado a todos que vieram e estão presentes. Obrigado. Prazer em vê-lo, viu? Obrigado por ter me recebido aquele dia. Tá bom. Vamos, 150 milhões aqui não é tanto. Se a gente considerar o orçamento, não é tanta coisa. Isso ia mapear essas emendas aí.